Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Peugeot 208 Grife, agora finalmente com motorização 1.0 turbo, e essa é a única versão da gama que tem os assistentes de condução semi-autônoma, digamos assim, e é justamente isso que a gente vai mostrar aqui no vídeo de hoje. Ele tem, por exemplo, sistema de permanência em faixa com correção automática, sensor de fadiga, farol alto automático, frenagem automática de emergência e também, é claro, o piloto automático, mas nesse caso ele é convencional com limitador de velocidade. Antes de ir para o nosso teste lá na estrada, preciso mostrar uma coisa para vocês aqui nesse belíssimo interior do Peugeot 208 Grife. Aqui na central multimídia você entra em configurações, veículo, ajuda a condução e você tem algumas pequenas opções aqui para você alterar. A primeira opção é, se você quiser, você consegue desligar o farol alto automático. Você também pode desligar aquela ajuda ao estacionamento, ou seja, os sensores de estacionamento, né? E logo aqui embaixo o controle de tração. Mas se a gente vier aqui, por exemplo, em segurança, a gente tem um pouquinho mais de opções. O Active Safety Brake, que nada mais é que a frenagem automática de emergência. Reparem que ele tem uma configuração aqui. A gente consegue deixar na sensibilidade 1, sensibilidade 2 ou sensibilidade 3. Porém, ele não mostra aqui qual que seria mais sensível, né? Imagino que a terceira talvez seja mais sensível, realmente não dá para entender. Mas a gente fez o teste aqui na sensibilidade 1, se não me falha a memória. Aqui abaixo você tem o Cough Brake Alert, ou seja, é para você acionar ou desacionar o sensor de fadiga. A recomendação de velocidade, porque eu esqueci de comentar para vocês, mas esse carro tem também, como vocês podem ver ali no painel, reconhecimento de placas de trânsito. É o único da categoria com esse recurso. Então você pode também desligar essas duas funções aqui, que é a recomendação e o reconhecimento de placas de trânsito. Mas infelizmente a gente não tem aqui nessa central configuração do sistema de permanência em faixa. Ele tem uma programação única, então você consegue ou desligar ou deixar ligado por um botão aqui na esquerda. Mas você não consegue calibrar a sensibilidade dele, como a gente viu lá no Jeep Renegade e também no Jeep Compass. Uma outra coisa bem importante que eu preciso dizer para vocês em relação ao farol alto automático. Aqui você deixa ele na função alto e quando ele liga o farol baixo, automaticamente ele fica com o farol alto automático ativado. Ou seja, quando necessário, ele vai habilitar o farol alto, desde que esteja ativado aqui na central multimídia. Porém, eu percebi uma coisa, pelo que eu encontrei no manual, ele só funciona a partir de 25 km por hora, o que é bem ok, na cidade você sempre passa disso praticamente, mas se a iluminação for suficiente, ele não liga o farol alto automático. Isso eu não gostei muito. Eu preferiria que ele ligasse toda vez que não tivesse algum carro para atrapalhar, né? Que é essa função do farol alto automático. Ou seja, aparecer algum carro, alguma coisa assim, ele desliga. Eu esperava que funcionasse dessa forma, mas comigo ele não ativou automaticamente nenhuma vez. Se você estiver dirigindo, por exemplo, numa estrada muito escura que não tenha iluminação própria, provavelmente ele vai ativar. Porém, a gente infelizmente não conseguiu fazer esse teste, porque em todos os lugares que eu andei, ele entendeu que a iluminação já era suficiente e não ativou essa função. Agora sim, vamos lá para a estrada conferir como que se comporta essas assistências à condução aqui do Peugeot 208. Já aqui na estrada, vamos então testar os sistemas de condução semi-autônoma do Peugeot 208 na versão Grife, que é a única que tem esses sistemas auxiliares para o motorista. Mas eu vou também, pessoal, testar o piloto automático convencional para vocês. Infelizmente ele não é adaptativo, mas a gente vai mostrar aqui para vocês ele em funcionamento. Vamos começar aqui pelo assistente de faixa. Ele fica ativado sempre que você liga o carro. Se você quiser desativar, tem que apertar o botãozinho aqui na esquerda. E eu tô aqui com o painel na tela que mostra bem pra gente esse sistema funcionando. Então ele tá mostrando as duas faixas verdes no lado porque ele tá detectando as faixas. Agora vamos ver se ele vai fazer essa curva. Eu acho que não, porque ela é muito forte. Então ele não faz, ele vai fazer somente curvas mais bem suaves, na verdade. Porque a intenção dele não é ser autônomo de fato, ele é só um auxílio à condução. Lembrando que isso nunca substitui a ação do motorista, tá, pessoal? As marcas, inclusive, frisam bastante isso, então a responsabilidade é sempre do condutor. Isso aqui é somente para ajudar e ele também alerta quando você não percebeu, né, que ele saiu, acabou com o famoso comer um pouquinho de faixa que a gente fala, né? Vamos pegar um pouquinho mais de reta aqui
E vamos testar para ver se ele mantém dentro da faixa ou não. Ó, vou soltar a mão aqui do volante, tô aqui só se precisar. Ó, reparem que ele corrigiu, ele piscou ali no painel. Ó, ainda tô com a mão fora, vamos ver. Ó, ele tá bem perto ali, mas ele não tá corrigindo porque não precisa. Como vocês podem ver, essa curva, por ser mais fechada, ele não vai fazer. Por isso que eu vou ficar com a mão aqui já, ó. Ó, ele apitou, tá voltando. Ó, tá fazendo sozinho, pessoal, tá fazendo sozinho. Ó, ele come um pouquinho de faixa na esquerda, mas agora ele desligou o sistema porque eu fiquei muito tempo com as mãos fora do volante. Mas vocês viram que mesmo uma curva um pouquinho mais agressiva, ele fez a curva automaticamente. Isso é muito legal. Essa questão dele apitar e depois desligar o sistema é justamente para você não ficar abusando desse auxílio, né? Vamos forçar aqui pro lado direito, vamos ver se ele vai fazer. Ó, comeu um pouquinho de faixa, mas ele voltou automaticamente, como vocês podem ver. Vamos ver se vai voltar de novo. Ó, apitou e voltou, corrigiu no volante. Qual que é a questão? Esse sistema, ele não necessariamente centraliza o carro na faixa. Ele corrige quando você está saindo dela. Por isso, às vezes, ele acaba ficando como um ping-pong. Então, você tá indo para a direita, ele vai tirar para cá. E o carro começa para a esquerda, ele vai tirar para a direita. E assim sucessivamente. Então, acaba sendo um pouquinho incômodo. Mas, para a categoria desse carro, eu achei um sistema muito bem calibrado. Estamos falando de um hatch compacto. Não estamos falando de uma categoria premium, longe disso. É que esse carro realmente ele passa uma impressão de ser mais caro. E esses sistemas de condução fazem parte desse pacote de refinamento, digamos assim. Saindo aqui do pedágio, eu quero mostrar para vocês o reconhecimento de placas de trânsito. Ali no painel não está mostrando nada por enquanto. Vamos ver se ele vai pegar aquela placa de 60. Acabou de alertar ali no painel que a velocidade máxima da via é de 60 km por hora. Reportado polícia à frente. O Waze aqui avisando não tem nada a ver com o carro, tá, pessoal? Do Android Auto. E eu acho legal porque quando você passa da velocidade da via, ele emite um alerta bem sutil, ele não incomoda. Por quê? Porque dentro ali do símbolo da placa de velocidade, ele fica com o número em vermelho, alertando que você está passando da velocidade da via. Isso é bem interessante, porque ele não avisa nada no quesito sonoro, então não fica apitando para te incomodar, mas você tem esse pequeno alerta ali no painel. Vamos ver se ele vai detectar essa placa de 100 km por hora. Ó, dessa vez não detectou, a placa estava um pouquinho alta, pode ser que a câmera não reconheceu. E o que eu tenho para falar desse sistema? A mesma coisa que eu comentei lá no Renegade Longitude, que a gente já testou aqui no canal, que é o seguinte: esse sistema ele não é perfeito, ele funciona bem, ele te auxilia bastante, mas tem algumas ressalvas. Às vezes ele não lê a placa, principalmente se ela estiver um pouquinho escondida, às vezes nem a gente vê, né? Quem dirá a câmera. E também algumas vezes tem duas placas juntas, uma para veículos leves e para veículos pesados. Pode ser que ele reconheça a de veículos pesados e acabe informando no painel uma velocidade abaixo do real limite para veículos leves da via que você estiver. Então ele não é perfeito, mas em geral é um recurso muito legal, principalmente nessa categoria. E realmente, como eu falei, te auxilia. Apesar de que hoje em dia a gente tem aqui o Waze mostrando com mais precisão qual a velocidade da via, às vezes olhando ali no painel você percebe que você está acima do limite estabelecido para aquela rodovia. Vamos testar agora a frenagem automática de emergência. Claro, pessoal, a gente vai conseguir demonstrar só o aviso para vocês, porque a frenagem automática ela só acontece quando realmente necessário, em uma situação de segurança. O que vai provavelmente acontecer, ele vai pré-condicionar os freios e alertar a gente no painel que a gente está correndo perigo de colidir com outro veículo. Infelizmente o sensor de fadiga a gente não consegue mostrar porque ele usa parâmetros muito específicos para definir que o condutor está cansado. Vamos acelerar de forma um pouco mais agressiva aqui atrás do caminhão para ver se ele vai emitir o alerta de frenagem de emergência. Vamos lá, pé no fundo. Vamos ver. Ó, ele já alertou aqui e apareceu no painel, freie. Eu achei que ele demora um pouquinho para alertar, mas ele tem também algumas regulagens na central multimídia, como eu já mostrei no começo do vídeo para vocês. Então você consegue regular a sensibilidade.
Essa que a gente tá aqui, vamos até ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, segurança, Active Safety Brake. Ele tá na sensibilidade 1, ou seja, no meu entendimento ele está bem sensível, mas a gente pode fazer depois, colocar nas outras sensibilidades para ver se ele fica menos ou mais sensível. Mas vocês viram que ele realmente funciona. Ele alerta ali no painel. Primeiro ele dá um aviso sonoro, mas ele aparece em vermelho ali no painel, bem chamativo, avisando para você frear, né? E como eu falei, se precisar ele vai atuar nos freios. E vale lembrar também o seguinte, esse sistema ele nem sempre vai conseguir evitar a colisão. Às vezes ele vai apenas mitigar esse acidente. Então o que acontece? Mesmo que ele não consiga evitar 100% alguma batida, algum acidente, ele vai diminuir a intensidade desse problema. Ou seja, vamos supor que você bateria 100 km por hora, mas ele conseguiu frear e reduziu para 60 km por hora. É menos pior, como a gente diz, né? É menos preocupante você bater em uma velocidade um pouco mais baixa. Vamos mostrar o funcionamento do piloto automático convencional. Essa haste aqui, já adianto para vocês que eu não gosto muito dela, porque ela fica muito próxima da haste de seta e você acaba confundindo ou até batendo nela sem querer. E os comandos dela aqui são fáceis de aprender, mas não são muito bons para você acionar, realmente apertar esses botões, né? Vamos colocar aqui na opção de regulador, ou seja, é o controle de cruzeiro, que é mais conhecido como piloto automático, e vamos definir aqui uma velocidade, ó. Vamos ver se a gente consegue. Ó, 115, 107, 108, vamos por 110. Ó, ele está acelerando sozinho até os 110 km por hora. Qual que é a questão? Ele não freia em nenhum momento. Então, se vocês tiverem um declive, você pode acabar não percebendo e ele vai ultrapassar essa velocidade. Então, você tem que ficar atento a isso. Por mais que ele não seja adaptativo, assim como eu comentei no Renegade, eu acho que ele poderia pelo menos frear para manter essa velocidade. O que ele faz é desacelerar, né? Então, às vezes ele até aumenta um pouquinho a rotação do motor para ter aquela questão do freio motor e o carro permanecer na velocidade que você programou. Mas se tiver um declive um pouco mais acentuado, ele vai acabar desenvolvendo mais velocidade passando do limite que você programou. Mas até o momento, ó, desde a hora que eu acionei, eu estou com o pé aqui atrás e ele está acelerando sozinho. E isso é um recurso que hoje em dia quase todo carro tem, né? Principalmente automático. Então não é uma novidade, mas queria mostrar o funcionamento para vocês. Agora vamos mostrar para vocês o limitador de velocidade. Esse é um pouco diferente, por quê? Ó, é meio ruim de ficar apertando esses botões aqui atrás, tá, pessoal? Ó, 100 km por hora, estamos a 80, vamos pisar aqui, ó. Vocês vão ver que, ó, ele começa a cortar a aceleração nos 100 km por hora. Então eu tô pisando no acelerador, vocês podem ver que ele realmente corta esse comando para você não ultrapassar o limite. Isso é bem interessante, ó. Em 97 a gente já vê que ele começa a ficar com o pedal menos sensível, e em 100 ele realmente corta, ó. Interessante, né? E ele tá me avisando ali, ó, que ele detectou a placa de 80 e o limite está a 100. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar para ele ir para os 80 km por hora, que é a velocidade da via. Bom, pessoal, comenta aí embaixo o que vocês acharam das funções semi-autônomas aqui do Peugeot 208 Griffe. E eu queria ressaltar que nesse painel 3D, essa parte de assistência fica muito legal, porque ele tem o desenho de um Peugeot 208, ele fica realmente muito bonito. E ele mostra ali as faixas em verde quando o sistema está funcionando. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam. Eu gostei dos sistemas. Para essa categoria, eu achei que eles estão bem calibrados, apesar deles não serem perfeitos. Mas a gente vai encontrar mais precisão nesse tipo de equipamento quando a gente fala de carros mais caros, né? Esse que é um carro, entre aspas, popular. Hoje em dia a gente sabe que todo carro está um absurdo de caro, mas ele é relativamente barato para as condições de hoje. Então a gente não pode exigir muita coisa dos sistemas de condução semi-autônoma desse carro. E mesmo assim, eles me agradaram. Eles não são nem de longe irritantes. Isso é bem interessante. E é claro, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente vai ter muito conteúdo legal aqui com o Peugeot 208 Griffe.